Boa tarde, fiel. Atenção, tudo bem? Vamos deixar um vídeo aqui com atualizações sobre a situação do Roger Guedes. E o jogador realmente demonstra, né? Até o André Renan também já postou, e outros jornalistas, inclusive vários veículos de comunicação, que o jogador demonstrou desejo de sair do Corinthians. Roger Guedes sabe da situação que tem com a maior parte da torcida, que é idolatrado, é tido como ídolo, tem o apoio da torcida, a condição de principal jogador do time, mas nem isso, nada disso faz com que o camisa 10 do Corinthians fique. E Roger Guedes se encaminha para o adeus ao time de Parque São Jorge. Guedes estava relacionado ontem, inclusive, já estava na provável escalação do Corinthians para o jogo de hoje à noite contra o New Old Boys. E hoje foi retirado da equipe, retirado da relação de jogadores. Marcão, ele ia ser poupado, mas por que não foi poupado até ontem à noite? E pessoas próximas ao jogador, né? Segundo relatos de vários jornalistas, setoristas e pessoas que cobrem o Corinthians, de pessoas de dentro do Corinthians, até o SBT ontem, Sport Center trouxe isso, e dois passarinhos do Parque São Jorge disseram o seguinte para mim: ele não quer ficar. A proposta está na mão do Corinthians? Parece que ainda não está na mão do Corinthians a proposta. Isso é fato. Mas o jogador força uma saída. O Corinthians até sinalizou com aumento de salário, mas parece que isso também não vai mudar muito a situação. E Roger Guedes, tudo indica, tá, que é praticamente irreversível, e Guedes deve estar, sim, de saída do Corinthians. Deve viajar para o Catar, deve disputar as próximas 3 temporadas do Oriente Médio e deixará o Corinthians nessa temporada. Críticas? Não vou criticar a decisão do atleta, porque ele é profissional da bola. Aqui ele ganha 1.200.000, né? Salários de 4 milhões livres de impostos. Aqui ele paga os impostos, né? Algumas observações? Sim, algumas observações eu faço. Entendo o lado do jogador, respeito, né? Roger Guedes, hoje, por exemplo, é o principal artilheiro do time, entendo o lado dele, que só idolatria da torcida, carinho, não paga conta, né? Ainda mais num mundo onde o capitalismo impera. E não vamos nos fazermos aqui de inocentes, de coitadinhos, nada disso. Quem ama o time é a torcida. Poucos jogadores realmente vestem a camisa de qualquer time com amor. Ele vestiu, sim, com dignidade, ele correu, ele fez os seus gols, ele cumpriu, né, com a sua parte, né, do negócio, vamos dizer assim. Fui contratado para tal e fiz, né? Isso aí a gente tem que deixar claro. Em alguns momentos não jogou bem, que é normal, nem todos os jogadores passam por isso. Recebeu críticas da minha parte várias vezes, também recebeu alguns elogios. Acho que o Guedes tem mais para entregar do que ele entregou, tá? Se ele soltasse um pouco mais a bola, por exemplo, porque eu vejo muito potencial nele. Mas entendo o lado do jogador, né? Uma proposta de 4, você ganha 200 aqui, você tira os impostos, paga, fica com 900. É muita grana, concordo. Aí você recebe uma oportunidade de ganhar 4 milhões sem custo de impostos. Seus impostos ainda, irmão, até engasguei. É surreal. São quase 48 milhões de reais por ano. Gente, é pro cara fazer o pé de meia. E ele ainda tem 60% de direito na multa rescisória que o Corinthians irá receber. Então, realmente, a gente entende o lado do Roger Guedes. O que eu posso desejar? Boa sorte ao jogador, né? Que Deus abençoe ele e a família dele. Mas ele mostra, né? Assim como aconteceu no Atlético, quando ele recebeu a proposta de sair, ele chegou no presidente: me libera, que eu quero ir embora, eu não quero ficar, e não ficou. E agora ele faz a mesma coisa: não quero ficar, eu quero ir embora. Ele entende que seleção, pelo visto, ele sabe que a concorrência vai ser um pouco mais complicada, ainda mais se tiver um treinador estrangeiro.
Eu só acho que a coisa tem que ser bem clara com a torcida. Eu acho que o Corinthians ainda não anunciou, já é achismo, não é informação, porque a diretoria deve estar procurando um jeito de minimizar o impacto, né? Porque será extremamente negativo perante a fiel torcida. Ou procurando uma fórmula, uma válvula de escape, um substituto, por exemplo. Alexis Sanches foi oferecido ao Corinthians, 34 anos de idade, mas segundo os jornais chilenos, ontem no final do dia, surgiu tudo aquilo que o Corinthians não precisa. Uma proposta vindo da Europa. E segundo os jornais chilenos, viria do Barcelona, onde Alexis sempre teve o sonho de voltar. Segundo esses mesmos portais chilenos, né, imprensa chilena, o jogador viajou hoje para a Catalunha. Viajou hoje para a Catalunha para acertar os últimos detalhes e, de repente, sim, por que não, retornar ao Barcelona Futebol Clube. Se isso acontecer, que o empresário havia oferecido ele para o Corinthians meio que tratou a coisa meio que naquelas, né? Dançou. Alexis Sanches era jogador do Barcelona. 34 anos, eu tenho minhas ressalvas, o Corinthians tem muitos jogadores dessa idade já, mas no impacto, né? Mídia, marketing, até mesmo para acalmar a torcida num primeiro instante, eu acho que seria, vendo por esse lado, né? Um contrapeso, né? Contrabalancear a situação. Perdi aqui, mas eu trouxe cá, então vamos lá, continuamos forte. A pergunta é, tá, se a diretoria já sabia que as coisas não vêm do dia para a noite, nós já havíamos falado sobre essa situação do Oriente Médio há um bom tempo, quase um mês atrás. Voltamos a recapitular o assunto há 15 dias atrás e foi negado por todos, aquela coisa toda, a coisa parou. Mas o jogador nunca, nesses últimos 30, 35 dias, negou, né? Ou se posicionou dizendo assim, eu não saio. Muito pelo contrário. Sempre deixando claro dessa vez que esses assuntos se tratava-se apenas com seus empresários. Visto que ele teve um comportamento completamente ao inverso quando houve a proposta da Rússia. Ele dizia que não queria sair do Corinthians, que ele estava feliz no Corinthians, que ele sonhava em fazer história no Corinthians, até em renovar o seu contrato e buscar uma seleção brasileira. Uma pessoa até me mandou um vídeo do Neto falando que realmente parece que o Corinthians não tinha propostas, isso ele falou a verdade. Parece que o que me falaram que oficialmente o papel não chegou no Corinthians, será que não? Mas será que o jogador já está tentando um aumento? Aumentar para quanto? 2 milhões o salário dele? Não sei. Mas parece que, segundo o André Hernan, né? André Hernan, eu vi um vídeo dele falando também, e eu estava conversando com uma pessoa que trabalha no Corinthians nesse momento, e a situação não é aumento, ele não quer, ele quer jogar no futebol árabe, ele quer jogar no futebol do Catar, ele quer jogar no Oriente Médio. E isso faz com que seja praticamente irreversível, né? Por isso ele foi retirado até da relação de ontem. E posso dizer que, neste momento, pode mudar? Difícil, mas pode. Mas neste momento, tudo indica que Roger Guedes se encaminha para não ser mais jogador do Corinthians. Eu acho que a última partida dele foi no final de semana. Acho que Guedes se encaminha para o adeus ao Parque São Jorge, rumo ao Oriente Médio. E o Corinthians, por sua vez, agora precisa ir atrás de um substituto. Legal? É isso. As informações são essas. Guedes está partindo e o Corinthians precisa reforçar o seu ataque o quanto antes. Deixe seu comentário embaixo do vídeo, fiel. Tamo junto e vai, Corinthians. Valeu.